Vejo um grupo de pastoras nas verdes relvas deitadas, serão minhas companheiras que dormindo estão cansadas. A lapinha é uma brincadeira muito antiga. Muito antiga. Levantai, belas pastoras, desses sonhos de alegria, venham ver Jesus, menino que é nascido neste dia. São dois grupos de partido. O partido que você quiser usar, ou azul e vermelho, ou branco e amarelo, qualquer um que você quiser. Aí você tem as duas ciganas, atrás de cada cigana, o mínimo são 12 pastoras. O mínimo, atrás de cada cigana. Aí tem os anjos, as estrelas, o sol, a lua, a noite. Aí vem os caboquinhos, a flora. Qual? A Açucena. Os reis magos. Os reis magos. É. Seja bendito o nosso contentamento. Olele, pastorinha, vamos pra Belém. Olele, pastorinha, vamos pra Belém. Vamos ver que é nascido Jesus, nosso bem. Ivanilda, minha irmã, que ela era uma das principais participantes da Lapinha. Porque ela tem voz bonita, sabia tudo já que já vinha de longe, brincando desde pequena, que ela já participava também. E aí eu ficava mais ela aqui na Gameleira. Aí a gente cantava, a gente brincava, a gente fazia tudo. Aí eu comecei a juntar as crianças também, as meninas do meu tipo, para cantar. Ensinei a muita gente. Não sei se hoje ainda tem daquelas meninas que eu ensinava. Acho que ela não. Acho que é tudo da Barra, né? Tudo da Barra. É. Meu nome é Vitória, né? Vitória Eugênia Sarmento César. Sou filha de Ana da Galileia, né? Mais conhecida como Dona Galileia, e também Mestra Galileia, né? Que foi um título que ela recebeu por conta de todo o trabalho e contribuição que ela teve em relação à cultura. Que não se estendeu muito na cidade, mas que deixou o nome na comunidade, né? Na região de Barra. Porque a minha mãe, desde pequena, que eu sempre acompanho, né, como filha, todo o trabalho dela, todo o engajamento que ela sempre teve, devido ao amor à profissão, né, que é a educação. Ela é professora, sempre gostou muito. Então, isso aí, a partir daí, foi que puxou, né, para que ela se envolvesse e começasse a trabalhar, né, em torno da questão cultural, a escola. Tudo começou dentro da escola. E assim, ela contava muito que gostava, quando criança, de participar dos dramas, né, com a tia dela, né, a tia Esmeralda. Sempre levava ela. E tinha um que era especial, que foi a Lapinha, né, que é a história do nascimento de Jesus. Então, como ela gostava muito e participou quando criança, quando ela teve a oportunidade, né, de trazer à tona novamente,
ela foi em busca, correu atrás, né? Juntava as crianças da escola, misturava família também e formou esse grupo. Não só da Lapinha, mas também tinha outros grupos culturais, que tinha o Pau de Fita e também o Bumba Meu Boi. Todas essas apresentações ela conseguiu levar para fora, né? Que é Fortaleza, a capital. E aí ela, por 2 vezes, por 2 anos consecutivos, ela levou os meninos para fazer essa apresentação. Depois, né, que cantaram demais, se apresentaram demais, ela resolveu começar a Lapinha. E aí ela começou, né, fazia as apresentações na escola e na própria comunidade também, né, na comunidade da Gamileira. Chegava aí também para as comunidades vizinhas, que eram Tambiá, Santa Rosa. E por ter ficado conhecida e falada, né, resolveram também, a Secretaria de Cultura inscreveu o grupo dela para levar para Juazeiro do Norte, para se apresentar lá. Também, todo ano tem um festival, né, de lapinhas lá, de lapinhas e reisados. E a lapinha da Mestra Galileia, que foi o título que ela recebeu do pessoal da cultura, foi se apresentar lá. E por último, apareceu a oportunidade de se apresentar no Centro de Eventos Dragão do Mar, em Fortaleza, né, na capital. No momento, foi um momento de muita felicidade, tanto para a gente, né, principalmente enquanto filha, a gente enquanto família, e principalmente para ela, né, que sempre gostou e que estava vendo ali o sonho, o trabalho dela sendo reconhecido. Foi muito bonita a apresentação, na época foi muito elogiado, né? Então, assim, a minha mãe é uma pessoa, né? Não é que foi, ela não morreu, mas infelizmente agora já está com 89 anos, não tem mais a força, né? A garra, a própria memória dela, né? Atraiu, né? Ela está com mal de Alzheimer, mas ainda consegue, em alguns momentos, lembrar, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dela, por ela ser a pessoa que contribuiu, tanto na educação, como também na questão cultural da própria comunidade, né? Muitas pessoas são gratas a ela. Até quando pôde, ajudou, tanto da família como de fora também. Então, essa é a Galileia, essa é a Mestra Galileia. Pessoa conhecida, amorosa, carinhosa, língua muito afiada, mas que nunca abandonou ninguém, sempre disposta a ajudar e sempre com esse amor tão grande pela educação e pela cultura. A senhora se sentia bem e gostava de participar? Claro que, olha, se eu não gostava. Feliz, né, Minha filha era muito feliz porque eu era muito, vamos fazer assim, destacada entre as outras. Porque eu era neta do delegado, a pessoa que fazia a brincadeira era minha tia e minha madrinha. Pois é. A senhora se destacava. Eu era muito destacada, pois era. Eu sou Evânia, né? Sou sobrinha de Dona Galileia, mais conhecida como Mestra Galileia. Eu nasci praticamente dentro da Lapinha, porque a Lapinha já é uma tradição da nossa família, né? E ela veio muito dentro da escola. A gente aprendeu na escola, eu estudei o ensino fundamental, 1 e 2 aqui na Gamileira, na escola da Gamileira, né? E na escola Tia Galera, nossa professora, posteriormente ela foi diretora da escola e ela também era dirigente da comunidade. Então, Tia Galera trazia esses costumes para a gente, para a escola, né? E aí ela dava esse incentivo, buscava essas pessoas para estar apresentando esses costumes, né? A Lapinha, ela é uma história contada, encenada e cantada do nascimento de Jesus, né? E a gente fazia essas encenações, a gente fazia essas apresentações na comunidade da Gamileira aqui,
e nas outras comunidades vizinhas. No início a gente fazia só nas comunidades vizinhas, Barra, Cavaco, Tambiá, enfim. E aí depois ela foi tomando uma proporção maior, a gente começou a se apresentar na cidade de Iguatu, né, na matriz. Algumas comunidades convidavam a gente, lugares mais distantes, a gente ia. E aí Tia Galéia cada vez mais foi tomando gosto, e nós também. E a gente começou também a receber outros convites. E a gente foi fazer uma apresentação em Fortaleza, no Dragão do Mar. Mas aí as crianças iam crescendo, porque a Lapinha ela era composta por crianças e adolescentes. E essas crianças da escola, né? Todos da escola. Mas aí algumas crianças já foram crescendo, foram se desbandando, indo para outros cantos, sem querer mais participar. E Tia Galéia, ela era assim, ela ia atrás nas casas das pessoas, né? Dos meninos, nas nossas casas, insistir, porque às vezes a gente queria desistir, estava cansada, alguns estavam envergonhados, não queriam mais. Mas ela ia atrás, ela queria continuar com aquelas apresentações todos os anos. Mas a gente teve um período que a gente parou, que a gente parou de apresentar. Passamos um bom tempo, aí em 1990 ela quis reativar a Lapinha. E aí ela me chamou. Antes era eu e a minha irmã, que éramos as ciganas, né? A gente era as ciganas, que era o papel principal. Aí depois a minha irmã não quis mais ser e ela convidou outras pessoas, a Claudinha, que faz parte da comunidade, era meu par, né? Ela era a outra cigana e a gente resolveu dar continuidade a esse projeto de Tia Galiléia. Lembrando que não era um projeto assim com fins lucrativos, não. Tia Galiléia apenas se sentia muito bem em estar manifestando essa cultura que já vem desde criança, que ela já tinha isso no sangue, porque a tia dela foi a primeira pessoa que apresentou a Lapinha, que ensinou. E aí isso aí ficou nela e ela começou a ensinar, mas era uma coisa que ela gostava de fazer, não era para ter nenhum lucro. A gente nunca recebeu nada por apresentações. Nossos pobres corações, para render a frieza em nossos duros corações. Ó, minhas amiguinhas, o que foi que aconteceu? Soube que no meio da festa, Nossa Sucena morreu? Nossa Sucena morreu foi um caso sucedido, pois quando ela morreu, há tempos que eu tinha partido. Há tempos que eu tinha partido para a cidade de Belém. Fui ver se era nascido Jesus para o nosso bem. A festa estava tão boa, tão perto de terminar. Vamos pedir a Jesus para a Sucena ressuscitar. E aí é isso. No meio da nossa apresentação, aí tem essa parte, né, que é encenada, que é falada. E depois a gente começa de novo a cantar, pedir a Jesus para a Sucena ressuscitar. E a gente começa a dar glórias, porque o Senhor ressuscitou por ele, né, porque ela morreu por ele. E a gente vai celebrar de novo o nascimento de Jesus. Há um tempo atrás me perguntaram por que você não retoma esse trabalho da Dona Galiléia, né, a Mestra Galiléia. Você que é tão de dentro, que mais do que ninguém você conhece as pessoas, mas é muito difícil. Quando a gente ainda estava atuante, já era difícil. Veja que a gente passava o dia trabalhando, os ensaios eram à noite. Muitas vezes eu cheguei em casa às 7 horas da noite, bem cansada, ia jantar e vim para o ensaio. Então, assim, para mim que já gostava muito, às vezes ficava difícil de vir. Imagina para os adolescentes, que eles hoje têm outros interesses, então estava bem complicado de juntar essas pessoas para continuar esse trabalho. E Tia Galiléia, ela foi muito atrás disso, entendeu? Mas eu assim, não sei se eu teria essa coragem, eu não teria essa disponibilidade, apesar de isso para mim ter sido muito importante, ter sido um momento importante, que me lembra muito a minha família, né, os costumes, e que me deu muito prazer, mas eu não consigo me ver indo atrás hoje aqui na comunidade da Gameleira. Não vejo disponibilidade em crianças e adolescentes que queiram fazer parte de um projeto como esse. Infelizmente, eu não vejo. Eu sinto muita saudade.
Mas é porque as coisas ficaram muito caras, eu não tinha condição, aí não era tudo que o prefeito dava. A senhora organizava tudo, né? Organizava tudo, era do sapato até a coroa. Da cabeça. Era. Os arranjos da cabeça. Era. Muita coisa. Era muita coisa. Muita coisa, acessório. E tinha que ser, eu tinha que ser tudo bem melhor, porque eu queria tirar o primeiro lugar, né? E se não fosse com as roupas que prestasse, não tirava o primeiro lugar. Mas eu nunca fiquei no derradeiro, só ficava no primeiro. E ia para competir? Era. E era? Era, competia. Porque tinha o Partido Vermelho e o Partido Azul. Eu sempre fui o azul. Nunca quis o vermelho, sempre era o azul. Porque a minha tia era a principal e eu acompanhava ela. E ela sempre só ficava no azul, lá de Esmeralda. Era? Era. Eu ficava no azul. Ninguém gostava do encarnado. Olê, olê, olô, viva Jesus, que é o nosso amor. Olê, olê, olô, viva Jesus, que é o nosso amor. Alviças, que nascido está. Alviças, que nascido está. Que ao mundo veio para libertar. Que ao mundo veio para libertar. Nós vos adoramos em cada instante, nós vos adoramos em cada instante. Prostremos por terra, meu divino amante, prostremos por terra, meu divino amante. Aí canta. Meu Deus nascido no mundo, o céu já estava estrelado, tendo por minha defesa este tão pobre cajado. Eu me chamo Altalita, mais conhecida como Tata Tavares, aqui na região. Sou natural daqui de Iguatu, morei por muito tempo na região do Cariri, especificamente na cidade do Crato. Também cheguei a morar em Fortaleza. Atualmente sou produtora cultural, sou bailarina também e pesquisadora em dança. Eu voltei para Iguatu, para a cidade de Iguatu recentemente e tenho tentado desenvolver alguns trabalhos de dança. E uma das percepções que eu tive logo ao chegar na cidade foi descobrir que, assim como nos lugares onde eu morei, por exemplo no Cariri, Iguatu também era muito rica em cultura popular. Dessas pesquisas que eu fiz, eu percebi muito a diferença da cultura de tradição, de cada região. Eu percebi muito que aqui a Lapinha, tem pessoas que trazem esse nome Lapinha, mas tem outros que trazem um nome pastoril. E também a diferença de como elas foram realizadas aqui no Iguatu e de como elas são realizadas em outros locais. Dentro das pesquisas, entrevistando o pessoal, eu pude perceber que algumas pessoas tratam a Lapinha como uma manifestação artística da música, E em outros lugares, como o Cariri, eu já vi pessoas tratarem a linguagem como dança. Mas eu particularmente, vejo muito a questão de todas essas linguagens juntas, sabe? Não é muito difícil de perceber dentro dessas manifestações de cultura popular um pouquinho de cada coisa. Isso remete muito ao passado, principalmente. Quando a gente vai estudar um pouco ali da história da dança, a história da arte cênica, a gente percebe que no passado não tinha muita distinção, do que era dança, do que era teatro, do que era música, tudo era arte cênica, era manifestação cênica. Quando você traz essas manifestações de cultura popular, por exemplo, para as artes atuais, você assemelha muito ao musical. Por exemplo, quando você vê a Lapinha, você vê dentro dos personagens que tem ali o sol, tem o cajado, tem a lua, cada pessoa vai interpretando, E aí, quando interpreta, você já traz um pouco do teatro, mas você também vê muito da dança, Porque você vê algumas pessoas, principalmente as ciganas, como eles chamam, que são dois times, São dois grupos, A cigana vermelha e a cigana de azul. E elas
ao cantar, interpretar, estão fazendo alguns movimentos ali corporais, que aí quando a gente vai, de fato, perceber, você percebe que tem um movimento de dança ali, que é muito semelhante, como eu falei, às manifestações artísticas atuais. Ela é uma manifestação religiosa, que quando você vai fazer um estudo das artes cênicas, principalmente aqui no Brasil, a arte cênica ela começa a partir da colonização. Eles tinham essas pessoas como pagãs, né? Não era cristão, então era pagão. Então, para tentar catequizar, essa é a palavra certa, catequizar, impor a religião católica, o cristianismo para essas pessoas, eles pegavam ali essas pessoas e criavam um teatro, criavam uma música para poder tentar ensinar o cristianismo, o catolicismo para essas pessoas. E aí, desde então, vem se criando as manifestações de cultura popular. E essas manifestações, elas vão se ramificando, né? Como veio a lapinha, como veio, por exemplo, também os reisados, o pau de fita. Quando você vê, hoje em dia mesmo, os figurinos, né? As roupas que essas pessoas usam, você vê um pouquinho da cultura negra ali, um pouquinho da cultura portuguesa, da indígena. A própria lapinha, especificamente, tem os caboclinhos, né? Que remetem aos povos indígenas. Olá, me chamo Flávia Santos, bailarina, coreógrafa e sou diretora do Espaço de Dança Flávia Santos e quadrilheira da cidade de Iguatu. Assim, quando a gente íamos para fazer a apresentação das lapinhas, a gente ficava muito eufórico, muito alegre por estar realizando aquela dança, aquela cultura, a gente vendo toda a parte da lapinha se acontecendo, as ciganas cantando, tinha muito canto, muita dança. Como éramos crianças de 10 a 12 anos, tinha até menores e adultos, nós ficávamos muito felizes por estar realizando aquela encenação, aquela dança tão linda que era a lapinha aqui na nossa cidade. Nesses tempos agora, se eu pudesse voltar a dançar a lapinha, até realizar as lapinhas, eu gostaria muito, que é uma cultura, é uma dança, é uma arte muito linda. Eu gostaria muito que aquele tempo voltasse, que os nossos jovens de hoje conhecessem tanto a lapinha como o reisado. Eu, como profissional da dança, eu tenho esperança, na verdade, né? Eu tenho fé de que os profissionais da dança, o poder público, com o tempo desenvolvam trabalhos assim como esse DOC, façam outros, não só façam outros, mas tragam um pouco dessa identidade para os seus trabalhos pessoais e que com isso incentivem os jovens a conhecer a nossa história, né? Iguatu é uma cidade muito rica em cultura, mas que precisa ser reerguida, precisa ali de uma chama ser acesa. O fato dessa cultura ela tá dizimada, tá acabada, é por conta do bombardeio que a gente tem de culturas de fora. A gente está imerso, tudo é imersão. Então, quando a gente está imerso a algo, a gente acaba esquecendo do nosso passado, né? E aí, como diz o ditado, né? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, é importante que a gente conheça a nossa história para poder seguir, manter viva e criar nossa própria identidade. Então, eu espero muito que os jovens tenham interesse em conhecer as suas histórias. O jovem artista, não só da região, mas de outros lugares onde esse documentário possa chegar, se sinta sensibilizado, conheça a sua história, crie sua identidade, porque é muito importante a gente saber do nosso lugar, de onde a gente veio, resgatar a nossa história e continuar levando isso para frente para que as próximas gerações consigam se encontrar, não só como artista, mas como pessoa.